Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de infectologia. Eu sou a professora Renata Beltrão e esse é o Gabriel. É o Gabriel, meu aluno da professora Renata Beltrão. Perfeito. A gente vai fazer o curso de infectologia falando dos principais temas, né? Tentando abordar as principais doenças, algumas características e tentando esclarecer aí algumas dúvidas que a gente vê sempre dentro da sala de aula. É verdade. É verdade. Sejam todos muito bem-vindos. Então, já que a gente vai começar, né? Vamos começar pelo principal assassino, né? Aquele ser que é capaz de destruir uma grande quantidade de seres humanos. Eu tava pensando em Hitler, mas como ele ainda faz, então... Ele ainda faz. É doença, né? Então... É doença. Curso de doenças. Então, quem será? O mosquito da malária. O mosquito. A gente tem que estudar, a gente tá empatar aqui, viu? Então, na verdade, não só o mosquito da malária. Os mosquitos, em geral, eles conseguem transmitir uma grande quantidade de doenças que é capaz de causar morte, né, de muitos seres humanos todos os anos. Especificamente da malária, a cada 30 segundos morre uma criança de malária no mundo. É um índice alto. Altíssimo. Altíssimo. Então, vamos começar a falar da doença em si. Se a gente começasse a falar dos principais conceitos relacionados à malária, a gente vai falar da sinonímia. O que é a sinonímia? Outros nomes que a doença pode ser chamada. Os apelidos. Os apelidos. Os apelidos. Então vamos lá. Só que nervoso esquece até o nome, né? Mas... Apelidos. Paludismo, febre terçã, cesão, febre quartã. Então tem vários nomes aí que a gente pode usar para poder se referir à malária. Essa não é uma doença nova, tipo a Covid-19. Não é uma doença nova. A gente já conhece muito sobre ela. A gente já conhece muito sobre ela. E aí a gente tem ela dentro de um grupo de doenças muito importantes chamado doenças negligenciadas. E o que são as doenças negligenciadas, Gabi? Que não dão a importância devida, né? Os investimentos devidos, a visão devida, negligenciada. Perfeito. A OMS criou um grupo de doenças, né, que não recebe a devida atenção. Tá? E, infelizmente, esse grupo de doenças negligenciadas, que normalmente são infectoparasitárias, elas estão relacionadas às pessoas pobres, humildes, né? Baixa condição de desenvolvimento, né, dos países que tem por aí. E são muitas mortes que são aquelas mortes chamadas evitáveis, né? Porque podem ser mortes evitáveis, até uma iniquidade, né? Que é como a gente chama no meio da saúde. Com certeza. Então, mortes evitáveis, doença negligenciada, poucos estudos, pouco investimento financeiro, a gente não vê a devida atenção. E aí vem o grande peso e o grande impacto social da doença. Certo? Por conta disso, quando a gente diagnostica alguém com malária, a gente tem que fazer a notificação compulsória. Fazer a notificação compulsória, né? Chegou o paciente no ambulatório, notificar compulsória. Chegou compulsória, vai lá e notifica. Então, assim, é muito importante a gente lembrar também onde essa doença está, né? Em que países, em que faixas essa doença está. No caso, ela tem uma distribuição mundial, né? Tem uma distribuição mundial. Mais ou menos 44% da população do mundo está em uma zona que pode pegar malária. Zona de risco de malária, né? É. É por isso que é tão importante a notificação compulsória, para a gente ter acesso a esses dados, né? Esses números. A questão é que 44%, que já é muitíssimo, está lá suscetível a pegar malária, uma grande parcela da população pega durante as viagens. E essa é uma doença que tem uma relevância enorme quando a gente fala de doenças dos viajantes. Inclusive, aqui no Brasil, pelo menos, sempre existe. Quando for viajar para tal região, tem risco de malária, tem todo um protocolo. Aí, assim, mas aí pegando já esse gancho, né, da epidemiologia, eu queria saber, assim, professora, a distribuição dela no Brasil. Tem regiões que são mais afetadas, menos afetadas, a gente tá mais seguro, menos seguro. Como é? A gente tá aqui no Piauí, viu? Tem gente de todo o Brasil assistindo esse vídeo, eu acho, né? Mas a gente tá aqui no Piauí. Ambicioso. É claro, sonho alto. Então vamos lá. A gente está falando do clima tropical úmido, né? Uhum. Quente, úmido, que é onde ali o mosquito gosta de ficar, onde a gente tem a distribuição da malária. Então, no Brasil, ela fica ali na Amazônia Legal. A Amazônia Legal vai pegar ali toda a região norte, vai pegar um pouquinho ali da centro-oeste e ainda vai pegar uma gotinha da região nordeste, ali um pedacinho do Maranhão. Então, que é muito próximo do Piauí, inclusive, né? Muito próximo do Piauí. A doença chega no Nordeste.
a doença chega no Nordeste. Apesar de que grande parte dos pacientes que a gente vem pegando de fora, que trazem a doença, muitas vezes nem do Brasil são. Sabia que a Guiana tá cheia? De malária? Sério? Não sabia desse dado. Tem sim. Mas sim, vamos continuar pensando ali em quantos casos a gente tem normalmente de malária, por exemplo, no Piauí, já que a gente está por aqui. Só 18. 18 casos foram notificados. Só 18. Só 18. Tá certo. Então nós tivemos 18 casos notificados no Piauí. Mas isso não deixa a gente de ter que lembrar que são 655 mil mortes ano de malária. É um número altíssimo, gente. Um número altíssimo. E a gente tem ali, nessa grande quantidade de casos na Amazônia Legal, nada mais, nada menos do que 195 mil casos ano. Só na Amazônia Legal? Uhum. 99% da Amazônia Legal. É. Então, assim, você pensa que mais do que uma Parnaíba pega malária por ano no Brasil. A população de Parnaíba ela tem em torno de 160 mil habitantes. 180 mil, 160 mil. Então é muita gente. Muita gente. Então a gente vai ter que conhecer e tratar a malária. Então, professor, é o seguinte, indo assim direto assim para o dono dos bois, né? O agente etiológico, né, que vai causar a malária, que eu sei que é o plasmódio, né? Pelo menos, mas tem as características, os tipos, quem é mais prevalente, quem não é. Então, queria que a senhora desse assim uma respaldada sobre esse assunto, essas Então a características. gente está falando do protozoário. Sim, protozoário. Perfeito. E nós temos 4 espécies muito conhecidas e essas 4 espécies ali vão causando a doença, né? Então nós temos Plasmodium vivax, Falciparum, malária e o ovário. Ovário. Eu não sei pronunciar muito bem, mas eu sei, só para, né, Tá certo. fazer vergonha a professora não, viu? 80% dos casos que a gente tem no Brasil são transmitidos pelo Vivax, que na verdade vai transmitir uma malária que é conhecida como febre terciã benigna. Então, não é a mais grave. Não, isso. Graças a Deus. Dos outros 20%, né, o que sobra, a grande maioria, 19%, lá vai caquinha, é pelo falciparum. Que aí nós temos a febre maligna, né? Febre terciã maligna, que causa casos, sim, com maior mortalidade. E a gente tem outros 2 tipos que são raros. O malária, que é um pouco mais frequente, coisa nenhuma, aparece de vez em quando por aqui, tá? E o ovário, que é muito raro. Qual dos dois é da febre quartão? É o malária. Isso. Malária. Dúvidas? Não, de agente etiológico, eu acho que... Tudo bem. Então, se a gente falou do agente contemplado, fique feliz. Contemplado. Se a gente falou de agente etiológico, como é que esse agente etiológico chega nos seres humanos? É aí que entra o maior assassino. É aí que entra o assassino. Então, é lá, quando a gente está falando do Anófeles, tá certo? Então, a gente está falando de um mosquitinho que tem, vamos dizer assim, as características muito bem definidas. Ele é muito conhecido. Então, é fácil da gente conseguir identificá-lo. É fácil da gente conseguir identificá-lo, tá certo? E a senhora, assim, quais são essas características, assim? Só para dar um nome. Tá certo. Que eu acho que vai aparecer uma imagem aí, né? Será? Vamos. Tomara aqui ou aqui, mas vai aparecer em algum canto. Tá certo. Então, olha lá a foto, olha. Coloração escura. Uhum. As asas são bem longas. Certo. Tá aqui, tu tá vendo, né? Tô vendo. As asas são bem longas. E você consegue ver também que ele pousa e que ele não vai pousar retinho. Olha só como ele tá inclinado. Sim, no caso, isso é importante, nessa questão do ângulo de pouso e até onde ele... até onde ele alcança. Esse mosquito ele alcança normalmente em torno de 1 quilômetro, 1000 metros. Ele voa 1000 metros. Ah, sim, então isso é importante até para traçar uma rota assim, epidemiológica. Sim, porque né? você já pensou, se surge um caso aqui na sua casa, a gente vai ter que investigar aqui 1 quilômetro. 1 quilômetro de raio, né? De diâmetro. É de diâmetro. É diâmetro? Eu creio que seja raio. É raio. Vixe, é raio. Eu fiz Enem faz menos tempo. Eu não fiz Enem. Que bom pra senhora. Era vestibular. E aí a gente continua conversando sobre o tal do Anófeles. Ele saiu daqui, né? Saiu daqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, a gente tá falando de uma fêmea que faz repasto. Ah, sim, no caso é a fêmea que vai... Porque são com ovos, ela que vai colocar. Exatamente. Normalmente, a maior parte dos casos acontece por essa transmissão da picada do Anófeles, tá certo? Da fêmea do Anófeles.
E aí ele faz essa picada normalmente no crepúsculo dela. Tá, normalmente no crepúsculo do amanhecer e do entardecer. Quem mora no Amazonas sabe muito bem que a gente, quando sai para os banhos, ou quando eu saía, porque eu morei por lá também, a gente procurava voltar antes do crepúsculo, para a gente poder não pegar a malária. Eventualmente, a gente sabe que existem alguns casos descritos de transmissão vertical, raras. E a gente sabe também que tem alguns casos descritos de transmissão por causa de transfusão sanguínea. Mas também são raras, porque afinal de contas, nossos bancos de sangue fazem um rigoroso controle. Então, pode doar, que quem precisa tem que Só tomar. é sempre bom falar, porque a literatura descreve ainda alguns casos raros, né? Então é bom a gente saber. Então, a gente vai É descrever. raro, graças a Deus. E aí, você sabe que é um período de incubação? Sei. Vai. Até quando começa a aparecer os sintomas, né? O período em que ainda não apareceram os sintomas. O tempo em que você se infectou e o período que você vai aparecer os sintomas. Esse período ele é variável, né? Então, assim, se você olhar de novo o quadrinho tá aqui em cima? Tu tá vendo o quadrinho? Tô vendo o quadrinho. Tu tá vendo o quadrinho? Plasmódio vivax, 13 a 17 13 a dias. 17 dias. Plasmódio malária, 15 a 30 dias. plasmódio falcíparo 8 a 12 dias. e o ovário. 16 a 18 dias. O Então, quadrinho cada maravilhoso. um tem um, né? Tem um período de incubação diferente. Cada Que pode ajudar a gente no raciocínio clínico, né? Perfeito. E aí a gente vai vendo esse plasmódio, né, passando por várias fases de vida. E a gente tem algumas fases que são muito bem descritas. Né? A gente vai ver um vídeo maravilhoso que vai mostrar para você todo o ciclo do plasmódio. O ciclo da malária inicia-se com a picada do mosquito, injetando esporozoítos nos hepatócitos infectados à formação do esquizonte. Quando este rompe-se, inicia-se a fase eritrocítica. Assim, um trofozoíto imaturo amadurece, formando um novo esquizonte que rompe, mas também pode desenvolver em gametócitos, que diferenciam-se nas diversas formas. Quando o mosquito pica um homem infectado, os gametócitos diferenciam-se em macrogametócitos e microgametócitos esfragelados. O microgameta entra na macrogameta e assim a formação do ocineto desenvolvendo o oocitos e quando há sua ruptura, a liberação dos esporozoítos para iniciar um novo ciclo. Então, o diagnóstico da malária ocorre no ciclo eritrócito, na identificação dos trofozoítos imaturos, maduros e gametócitos. Então, a gente tem os esporozoítos. Os esporozoítos são a forma infectante do homem, é a forma que vai infectar o homem. Não tem como a gente ganhar todas, não tem como. Tá certo. Trofozoítos, esquizontes e gametócitos são algumas formas que estão encontradas nos seres humanos, tá certo? E a gente encontra ali também uma outra forma muito interessante, que chama esquizonte. Que é aquela, como é a palavra, multinucleada, né? Na verdade, faz parte já do processo de multiplicação, né? Do plasmódio do ser humano. O gametócito vai ser a forma reprodutiva, né? Perfeito. E o hipinozoíta, que é uma forma muito chata. Por quê? Porque hipinozoíta é uma forma que existe em determinados tipos de malária que ele consegue ficar lá no fígado. Né? Então, assim, quando a gente não trata com a droga anti-hipinozoítica, o que acontece? Ela continua lá e depois reaparece, ressurge. Isso não acontece em todas as 4 malárias, mas acontece sim em uma forma muito importante para a gente. Qual? A que pega 80% da população, a vivax. Que é uma das mais frequentes aqui no Brasil. Isso mesmo. Complicado. Agora sim, né? Que é uma das coisas que a gente que é estudante, pelo menos, mais presta atenção. Que tudo que a gente falou aqui é importante, mas a gente sempre fica, meu Deus, os sintomas. O paciente chegou, o que é que ele vai apresentar? Foco! Tá, você pode falar. Eita, uma síndrome icterofebril é o que normalmente a gente tem quando a gente fala da malária, tá certo? Mas isso vai depender muito. Como vai se apresentar a doença vai depender do parasita. Afinal de contas, a gente já sabe que o falcíparo, ele tem formas mais graves. Uma outra coisa que vai chamar a atenção é a parasitemia. É quanto você tem de parasita dentro do seu corpo. Afinal de contas, eles vão destruindo as suas hemárcias, né? Vão fazendo ruptura, vão fazendo alterações relacionadas ao TNF-alfa, né? Algumas atividades inflamatórias importantes. O tempo da doença. Quanto mais tempo a doença passar, pior.
outra situação que é a imunidade do seu paciente. No caso assim, por exemplo, criança, idoso, Gestante, ou pessoa que está se infectando pela primeira vez, né? A gente chama de primo infectado. Isso. Então, essas pessoas tendem a ter casos mais graves, né? Com maior atividade inflamatória e maior risco, tá certo, de óbito. Então, a gente falando de ciclo biológico ainda para poder tentar relacionar a história do ciclo biológico com a gravidade da doença. Então, assim, a gente lembra que o hipnozoíta, que foi aquela forma que a gente já falou, que fica lá guardadinha no fígado, ela tem aonde? Vívax e ovário. Certinho? Então, a gente tem duas formas que podem acontecer, né, de ressurgir a doença. A gente também tem uma duração do ciclo. Quanto mais rápido for o ciclo do plasmódio, mais a gente vai ter plasmódio circulante e destruição mais rápida. E aí a gente tem um ciclo do vírus de 48 horas e a gente tem um ciclo do falcíparo também de 48 horas. Nós temos o do ovário de 48 horas e temos o de malária de 72. Tá certo? Então, diferente aí no caso? Só o do malária. Só o do malária. Aí a gente está lembrando ali o número de merozoítas que vem a partir do esquizonte. Lembra da história do esquizonte? A forma multinucleada, que vai soltar os merozoítos. Perfeito. Então, em cada esquizonte de vívax, nós temos 10.000 merozoítas. É muita coisa. O problema é que do malária é 40.000. Aliás, perdão, do falcíparo é 40.000. Que é a forma mais grave, né? Que é a forma mais grave. Então, a parasitemia ainda é maior. Então, a gente vai ter uma parasitemia mais importante ainda, diz respeito ao falcíparo. E é prevalente aqui, né, no Brasil. A gente não mais que o Vivax. Não mais que o Vivax. É aqueles 19,9% que anda rodando por aí. Pois é. Então, vamos resgatar as aulas de imun para a gente poder pensar e poder imaginar o porquê que algumas pessoas respondem mais que as outras, ou respondem de forma diferente. Então, quais as duas respostas a gente tem? Celular e humoral. Beleza, celular e humoral. Ok. E aí a gente pode ter a resposta celular. Essa resposta celular pode ser pelo interferon gama, tá certo? Ou por algumas interleucinas, como a 1, a 2 e a 6. Sim. Se tudo isso acontecer dessa forma, a gente vai ter uma resposta, entre aspas, controlada, em uma atividade de defesa que normalmente é efetiva, né? Que o paciente vai ter uma boa defesa, que o paciente vai responder bem. Isso não significa que ele vai se defender sozinho. Isso significa que ele não vai responder exacerbadamente de uma forma mais grave. Sim. Certo. Tudo bem? Tudo bem. E em contrapartida, eu posso ter uma outra resposta, que é a resposta humoral. A resposta humoral é baseada no TNF-alfa. Sim. Beleza. E alguns grupos têm mais TNF-alfa que outros, ou liberam mais TNF-alfa que outros. Quem são? Gestantes. Pessoas, né? Gestantes, pacientes soropositivos e oncológicos. Perfeito. E aí, as pessoas com esse TNF-alfa elevado vão acabar desenvolvendo lesões vasculares e essas lesões vasculares vão trazer repercussões importantes, além da resposta imunológica exacerbada, Sim. além do extravasamento plasmático. Então vai mais piorar do que ajudar, né? Tá certo. Então a resposta humoral, ela não é uma resposta legal. A resposta legal para quando a gente tem problemas relacionados à malária é a resposta celular. Ainda a gente pensando, a gente vai falar do quadro clássico. Certo. Porque assim, era essa uma questão até que eu ia falar a respeito assim, no sentido de que a malária, a gente vê muito a característica clássica da febre terçã, né? Só que é isso que eu queria saber. Ela sempre vai aparecer, ela não vai aparecer sempre, a gente pode confundir com outras coisas, essa coisa de diagnóstico diferencial. Então, na verdade, na fase inicial, a gente vai ter um sintoma, síndrome febril inespecífica. Então, é aquele paciente que vai ter um pouco de febre, um pouco de mal-estar, um pouco de adrenalia, tá certo? Então, ele tem sintomas gerais, tá certo? A partir do terceiro dia que a gente pode ter o desenvolvimento da febre típica da malária, que é aquela febre que faz o desenvolvimento de pico, né? Que a gente tem um momento de febre, normalmente muito elevado, onde o paciente tem tremores, tá certo? Calafrios. Depois ele faz essa febre alta, bem alta, uma febre de 40 graus, um febrão. O paciente faz aquele momento do pico febril, muito importante. Depois ele começa a ter uma sudorese intensa, a febre cai, a efervescência da febre, e o paciente pode passar um determinado tempo assintomático, ou pelo menos sem febre.
né? Que é aquele intervalo em que o paciente fica, entre aspas, assintomático. Que no caso é um intervalo de, no caso, 3 dias. Aí a gente fica aquele negócio de 3 em 3 ou de 4 em 4. Normalmente a gente pensa ali de 3 em 3, mas isso não é uma regra. Você não pode achar que isso é uma regrinha de relógio. Mas sim, a gente tem intervalos. Assim, certo. Então pode variar entre febre terçã e febre quartã. Agora é muito importante a gente saber que esse é o quadro clássico. Porque pode não ter, né? Essa característica clássica, ou sempre tem. A gente pode ter outras características muito importantes, outros sinais de sintomas associados, tá certo? A gente pode ter um paciente com sinais de gravidade, a gente pode ter um paciente que possa ter outros sintomas que não são tão relevantes. Então vamos pensar: náuseas, vômitos, dores abdominais, tá certo? O paciente pode eventualmente evoluir também com dispneia, hepatoesplenomegalia, que é o aumento ali do fígado, né, e do baço. Às vezes uma anemia, que pode ser mais grave ou menos grave, tá certo? Às vezes também o paciente pode aparecer com crises convulsivas e com sintomas mais importantes que são relacionados, por exemplo, à malária cerebral. Entendi. Então, no caso, assim, a gente tem tanto um nível de malária que não vai ser tão complicada, quanto um nível de malária que vai ser, aliás, um nível mais leve e um nível mais complicado, né? Assim, perfeito. E aí, só lembrando por que a gente tem alguns níveis mais complicados? por causa da parasitemia, que o falcíparo é maior, né? Parasitemia, imunidade, que é a imunidade do paciente, por causa do TNF-alfa, tá certo? Que vai causar aquela resposta que é a resposta humoral. Muito bem. Tá, então agora vamos lá. Complicações, né? O que a vida não ainda é simples. Não é simples. Tudo a vida não é simples. Ainda pode piorar. Tá certo. Então a gente pode começar pensando ali nos sintomas neurológicos relacionados à malária cerebral. A gente tem o edema, tá certo? Paciente náuseas, vômitos, que mais? Alterações visuais, alterações do nível de consciência, alterações de fala, tá? Das alterações visuais até a neurose, tá certo? Pode acontecer crises convulsivas, rebaixamento de nível de consciência e aí evoluir para o coma, como a gente tinha dito. Era isso que eu ia perguntar, se podia evoluir para um coma. Vai evoluindo para o coma. Pode evoluir para um então é um paciente de gravidade que precisa ser tratado de forma diferenciada em unidade de terapia intensiva. Tá? E aí a gente tem uma outra forma muito importante, que é a insuficiência renal causada pela malária, tá? Então, a insuficiência renal causada pela malária, a gente tem uma frasezinha que é pra gente lembrar. Ela tem sempre esses macetes, é incrível. Acompanhe para mais. Na malária, ira não traz amor. Tá certo. Então, na malária, ira não traz amor. Então, na verdade, a gente está falando de na malária, tá certo? Ira, insuficiência renal aguda, não, necrose, traz, tubular, amor, aguda. Tá certo? Na malária, ira não traz amor. Genial. Não é para esquecer. Isso aqui é a ideia dela. Entender algumas alterações que a gente também tem em relação à coagulação. E aí a gente lembra das grandes hemólises que a gente tem causando anemias e icterícias. Beleza. Dos sinais de gravidade mesmo, que vai bem normalmente em prova e que a gente precisa também prestar atenção no paciente, não só para a prova, porque ele existe além do papel, a gente lembra assim, que as anemias muito graves são importantes, pacientes com insuficiência respiratória com sinais de dificuldade respiratória são muito importantes, pacientes com insuficiência renal, que é com o quê? Malária, ira não traz amor. Ira não traz amor. Não entendi a pergunta. Necrose. Aluno, é isso, tubular, gente. aguda. Tá. Hipoglicemia, choque, tá certo? Hipovolêmico. Coagulopatia são pacientes realmente importantes. E pacientes com hiperparasitemia, né? Então, os parasitas ali em níveis muito altos que ficam ali com mais de 2% das nossas hemácias parasitárias. Então, no caso, isso cai muito em prova, por exemplo, de residência. Ixi. Não, né? Cai. Não, na verdade não cai muito. A malária não é um tema extremamente abordado em provas de residência, salvo especificamente na região norte, onde ela acaba sendo mais frequente. Tá certo? Então, a gente vai ter ali um paciente que pode ter dor abdominal, mucosas amareladas, icterícia, né?
por conta das mucosas amareladas, ele pode estar descorado, tem redução do volume urinário, né? O paciente que acaba urinando pouco, abaixo de 400 ml, vômitos persistentes, náuseas, né? Qualquer tipo de sangramento é muito importante, as dificuldades de respirar, que levam também a cianose, o aumento da frequência cardíaca, uma pressão sistólica abaixo de 70, caracterizando o choque, tá? Que você vai ter convulsões e desorientações, alterações de nível de consciência, uma prostração muito intensa. Um paciente que já tem comorbidades muito severas, são sempre pacientes que a gente precisa prestar atenção. Laboratorialmente, isso seria retratado como uma anemia com HB abaixo de 5, tá certo? Hemoglobina abaixo de 5, uma hipoglicemia, que a gente já tem um paciente abaixo de 40, necessitando, por favor, de um aporte, né, glicêmico, uma acidose metabólica, uma insuficiência renal com a creatinina abaixo de 3, acima de 3, uma hiperlactatemia, quase não sai, e uma hiperparasitemia, como a gente já falado, do ponto de vista laboratorial. Então, assim, vendo esse quadro de sintomas é sempre muito... Porque, assim, dá pra gente confundir com alguma outra coisa na hora ali da clínica, né, do aperreio. Então, é sempre bom a gente lembrar daquela questão epidemiológica, né? Tipo, se o paciente viajou, de onde é que ele é, identificar algum possível contato dele com um local de risco, né? Pra gente poder pensar. Na verdade, onde essa doença é endêmica, funciona assim. Pacientes que têm síndrome febril são automaticamente, chegam no serviço, né? Eles são automaticamente testados para a malária. E só quando a malária é descartada, eles vão ser avaliados para outras doenças. Interessante. Tá certo? Então, por exemplo, no Amazonas, quando você vai ao médico, né, o primeiro exame que se pensa é o exame diagnóstico para a malária, com esses sintomas de síndrome febril. E aí, assim, se esses exames dão negativos, é que a gente continua a investigação para outras patologias. Existe essa prioridade, né? Sim, existe, epidemiológica. Bora lá, chegou, diagnóstico, vamos lá, como é que diagnostica? Já do ponto de vista laboratorial, como Sim. a gente fechar o diagnóstico, porque a suspeita clínica a gente já levantou, né, pacientes. A clínica é soberana. Então, é muito comum e de baixo custo, a gente encontra muito nos locais onde a gente tem uma epidemiologia muito prevalente, a gota espessa. Um exame muito simples, né, que dura minutos e que você faz, você cora a lâmina para poder ver, né, o parasita ali. Você consegue enxergar o parasita na lâmina. É um exame que ele é avaliador dependente. Então, como ele é avaliador dependente, quanto mais a pessoa treina, melhor a pessoa é. Então, 18 casos do Piauí não dão a gente treinar assim para a gente fazer diagnóstico. Então, às vezes fica mais difícil utilizar a gota espessa por aqui. Então, algumas vezes se faz pesquisa em creme leucocitário, né? Se faz o esfregaço delgado. Se fazem outros testes, mas que são menos importantes do ponto de vista. Inclusive, entre eles o ELISA, né? A gente faz muito PCR na tentativa de conseguir fazer esse diagnóstico. Mas assim, o gota espessa, ele é um dos mais realizados, mas ele é padrão ouro? Então, ele hoje é utilizado como padrão ouro. Certo. Ele é barato, fácil de realização, ele não precisa de arcabouços laboratoriais muito grandes e a gente consegue difundir, né, esse exame muito, né, por aí. A forma de realizar o exame, gota espessa, tendência. O problema é como a gente vai desenhar a resposta da gota espessa. Porque assim, a gota espessa ele não vai te dar a resposta positiva ou negativa, Gabi. Não vai, no caso. Não é positivo ou negativo. Ele vai te dar em cruzinhas. Ah, sim. Tá? Então, ele vai te dar a resposta em cruzinhas, porque ele vai gerando aquilo ali para você ir quantificando a quantidade de parasitemia. Então ele trabalha com a parasitemia. Exatamente. Então, você vai olhar campos microscópicos. E aí, você vai fazer. Se você tem de 40 a 60, né, parasitas ali, em cada número ali de 100 campos microscópicos, você vai ter meia cruz. De 40 a 60. Certo. Tá certo? Se você tem um parasita para um campo, você tem uma cruz. Se você tem de 2 a 20, você tem 2. Se você tem de 21 a 200, você tem 3. 3. E acima disso, e quanto maior o número de cruz, né? Mais grave. É mais grave. Mais grave, como a gente já tinha falado anteriormente. Tá certo? Então, a gente preza por um diagnóstico mais rápido possível.
preferência nas primeiras 48 horas, para evitar que o parasita cicle muito e que a gente tenha elevadas parasitemias. Então, quanto mais tempo passa da doença, mais cruzinhas normalmente a gente tem. Diagnóstico precoce acho que é um diferencial em quase todos os casos assim, que a gente encontra na medicina, né? Perfeito. Então, o que você acha que a gente tem que fazer o tratamento? Para quê? Eu acho que para impedir replicação, né, primeiramente. Impedir replicação. Impedir replicação. O que mais? Se eu impedir replicação, né? Se eu impedir que o meu plasmódio se multiplique, eu vou ter menos sintomatologia, né? O paciente vai sofrer menos, eu vou ter menos óbito. Não vai, e além de evitar óbitos, evita também que o paciente sofra em complicações mais graves, né? Isso. Aí a gente tem ainda o tratamento daquelas formas. Lembra? As formas que ficam no fígado, que podem se reativar depois. Que é aquelas formas latentes, né? Hipinozoídeas, né? Então, assim, a gente tem também que interromper o ciclo dos hipinozoídeos. E fora isso, a gente tem que interromper também a transmissão para os mosquitos, que é feita através dos gametócitos. Quanto menos mosquitos eu tenho contaminados, menos proliferação de doença eu vou ter. Por isso que é bem importante a gente, assim, às vezes nas aulas de parasitologia, a gente fica vendo, meu Deus, para que eu vou ver isso? E é essa a importância, né, da gente conhecer o ciclo dos mosquitos, né? Dos animais, para poder entender isso aí. Do plasmódio. Exatamente. Também. Então, aí a gente vai ter que tratar. Para a gente levar em consideração, não existe um tratamento único da malária. O tratamento da malária ele é aplicado de acordo com o tipo de plasmódio que você tem. E também se você tem uma malária grave ou não. Quando a gente for olhar, né, a gente vai estudando, é muito importante a gente conhecer quais são as drogas que estão associadas, mas eu queria que vocês entendessem é que essas drogas elas são em doses fixadas. Então, quanto mais você trabalha com aquilo, mais você decora as doses. E se você trabalha pouco com aquilo, você provavelmente não decora. Então, assim, é uma doença que normalmente dá tempo de você pensar no diagnóstico, você fechar o diagnóstico e de você parar para dar uma olhadinha e conferir se aquela dose é adequada ou não. Afinal de contas, mudou tudo agora em 2019, 2020. Tem protocolo que já é em 2020. Tá, certo. E quais são as drogas que nós temos? Nós temos o artemeter, nós temos a cloroquina, nós temos a lumefantrina. E a primaquina. Isso, e a primaquina. Tá certo. Então, a gente tem algumas drogas que são utilizadas em doses pré-marcadas. É muito importante a gente perceber que existem primeiras e segundas opções e também que existem opções específicas para grupos como gestantes. Tá certo? Então, assim, por exemplo, se a gente for falar da falcíparo especificamente, o tratamento é só de 3 dias. Só de 3 dias? Você sabia que o tratamento da Vivox 17 da falcíparo é 3? Não sabia da quantidade de tempo. Da primeira opção é isso mesmo. Então, a gente tem ali 3 dias tratando. Tratando com o quê? Com artemeter, lumefantrina e primaquina, tá certo? E aí a gente tem segundas opções também. As segundas opções podem ser associadas com mefloquina. Já para as gestantes, a gente lembra do artemeter, lembra da lumefantrina, né? E lembra da mefloquina. São várias formas de se combinar. O que a gente não bota é a primaquina, que a gente não vai usar na gestante. É complicado. Não é não. Não é complicado. Aliás, se você fechar o diagnóstico, não existe complicação. Fechei o diagnóstico, pensei no diagnóstico, consegui fazer o exame clínico da minha paciente. O exame clínico foi compatível, o exame epidemiológico foi compatível. Eu solicitei o exame, veio o diagnóstico, você para e pesquisa. Vai dar uma olhada, tá lá tudo escrito nos quadrinhos. Ótimo. Tá certo? Que bom. Mas pra prova precisa decorar. Não. Com certeza. Tá certo. Então, para o Vivax e para o Ovale, não se esqueça que a gente precisa fazer o tratamento das formas, né, que são hipnozoídicas, né? Tá certo? Então, lembrar de usar a cloroquina, lembrar de usar a primaquina, a lumefantrina e o artemeter. E aí, tu te lembra que tem gestante? Com certeza. Grupo de risco. Tá certo. Então, a gente tem a gestante que a gente vai tratar para falcíparo e tem a gestante que a gente vai tratar para Vivax também. Sim. Especificamente aqui no Brasil. Sim. Então, quando a gente fala de gestante para falcíparo, a gente lembra sempre que a gente tem que usar artemeter, lumefantrina, que a gente pode usar ou artesanato, né, ou outro, e a mefloquina.
não é um grande problema a gente tratar a gestante nesse caso. O grande problema da gente tratar a gestante, na verdade, vai ser no vírus. Você vai ver mais na frente, tá certo? Por quê? Tá bom. Por quê? Porque a gente não consegue usar as drogas antipinozoíticas na gestante. E aí é onde tem pinozoides. Então, o paciente gestante, ela continua parasitada. Vai ter que botar uma parasitária que não pode usar a droga. Exatamente. Então, ela pode ter novas apresentações daquela mesma malária. Sim. Obrigada, Gabi. E o que agradeço, né, professora? Nota. Seu trabalho foi ótimo. 2. É verdade.